Os 10 maiores erros fatais cometidos pelos peritos iniciantes na área de engenharia elétrica, principalmente aqueles que estão querendo iniciar na área e porventura estão pensando em pular algumas etapas importantes. Então nós vamos falar aqui sobre 10 erros muito importantes. Fiquem até o final do vídeo, que esse vídeo ele é bem completo sobre esse assunto. Vamos evitar erros comuns, tá? Já ajudei mais de 1.100 engenheiros eletricistas na minha formação, inclusive na descrição do vídeo tem o link da lista de espera para engenheiros eletricistas, vocês já sabem disso. E aqui eu sei muito bem quem prospera na área de perícia judicial de engenharia elétrica e quem não prospera. Então, sigam os passos aqui, ou melhor, evitem esses erros, esses 10 erros que eu vou citar para vocês no vídeo de hoje. Primeira coisa, primeiro erro cometido é errar logo de cara, né? Errar no início, entrar na área de forma despreparada ou não fazer um cadastro bem feito no Tribunal de Justiça. A fase crucial que vai reverberar em bons resultados a médio e longo prazo é essa fase inicial, é a conquista ali das primeiras demandas. E muita gente erra já na fase inicial, na hora de fazer o cadastro, faz esse cadastro de forma incompleta, faz o cadastro em lugares errados, coloca a documentação errada, não faz um bom currículo, não faz um bom resumo na hora de preencher lá o cadastro no Tribunal de Justiça, não deixa claro sua capacidade técnica para os juízes ou para os funcionários do Tribunal de Justiça. Já erra no início, já pula e queima essas etapas iniciais. Na minha formação eu tenho uma imersão de boas-vindas de 2h30 só para ensinar a primeira etapa, que para mim é uma das mais importantes para resultados a curto, médio e longo prazo. O segundo erro que muita gente comete é entrar na área de perícia judicial com as referências erradas e sem o ambiente correto ou sem a ambiência correta. Um engenheiro eletricista muitas vezes está na área de projeto, a grande maioria, né? Projeto, execução, outros serviços relacionados à manutenção. Enfim, são profissionais que não estão acostumados a lidar com prova pericial, que é uma outra forma de pensar em engenharia elétrica. Muita gente fala aí na engenharia reversa, né? A gente tem que buscar refazer, né, simular ali o que aconteceu e ocasionou aquele problema. Então é um pensamento diferente do que o engenheiro eletricista está acostumado. Tem algumas competências, como por exemplo o conhecimento de como funcionam os processos judiciais, a comunicação dos processos judiciais, que é diferente, e o laudo pericial também precisa ser muito bem construído para chegar lá no final com uma conclusão robusta, para não ser contestado, não ser impugnado pelos advogados e pelos assistentes técnicos judiciais. Então, a ambiência vai ajudar a você conhecer outros profissionais que estão atuando na área de perícias judiciais de engenharia elétrica com o mesmo objetivo que você, e as referências, o professor, por exemplo, os mentores que você tem vão ajudar a você crescer de forma muito mais rápida e não cometer esses erros, tirar dúvidas em momentos cruciais. Esses contatos de emergência são super importantes, ainda mais no início, em algo bastante novo para o engenheiro eletricista. Então cerque-se de bons profissionais, de boas referências, de bons mentores a partir de agora. Outro pensamento errado, o terceiro erro cometido, é o pensamento de vamos ver no que vai dar. Ou ainda, outro pensamento que chega até mim, até anotei aqui, ó, gosto de fazer por mim mesmo. A pessoa nunca ouviu falar de prova pericial, de perícia, e gosta de fazer por ele mesmo. Na verdade, ele não gosta dele mesmo, porque ele vai estragar uma carreira toda, vai estragar a própria reputação e a própria credibilidade, se ele gosta de fazer por ele mesmo. Óbvio, eu também gosto de fazer por mim mesmo, mas eu tenho mais amor ainda à minha carreira, à minha credibilidade, que é o bem mais precioso de um engenheiro eletricista. E teve outra aqui, eu nunca esqueci dessa aqui, ó. Qualquer R$100 está valendo. Qualquer R$100 está valendo denota uma falta de comprometimento. Na perícia vai ganhar 50 vezes mais que R$100. Uma perícia média para quem está iniciando está em torno de R$5.000 aí de honorários. Então, qualquer R$100 aqui não é um bico qualquer, né? Tem uma responsabilidade enorme a gente trabalhar para a justiça, ajudar a justiça a fazer a justiça,
a sociedade a melhorar. No final das contas, é isso que me deixa mais feliz ainda atuando nessa área, é o meu grande propósito, e eu espero que todo mundo que deseja entrar nessa área também tenha esse propósito, né? A questão financeira, a consequência financeira é uma consequência, é estar alinhado ali com o seu propósito, motivado, fazendo aquele trabalho bem feito, um laudo pericial blindado, que eu chamo. Outro erro bastante cometido é a recusa de perícias que são da área de engenharia elétrica. Ora, você se coloca à disposição do tribunal para ser um perito engenheiro eletricista. Aí quando os juízes precisam, vai lá o perito e, poxa, essa perícia não dá de cobrar mais de 10 mil reais, então vou recusar. Ah, essa perícia é mais complicada, vou recusar. Esta perícia é longe da minha base aqui, enfim, vou recusar por causa disso. São pensamentos errôneos que meio que vão travar aí a sua jornada e o crescimento na carreira, a recorrência de perícias, que é bastante importante para ter uma previsibilidade bem boa aqui na perícia judicial de engenharia elétrica. Então, a recomendação do professor: não recuse perícias que são da área de engenharia elétrica. Não vou dizer para não recusar todas, mas evite ao máximo, né? Tenha uma carta na manga para recusar quando for realmente muito necessário. Uma de 10, uma de 15, tudo bem, mas principalmente no início da carreira, as primeiras 5 ali, tenta atender. Se for da nossa área de atribuição, da nossa área de conhecimento, atende e atende bem, entregue bons laudos periciais para crescer na área. Só assim você vai conseguir crescer e conseguir uma recorrência bem forte de nomeações que vai fazer você ganhar mais de 20 mil reais todos os meses com a perícia judicial de engenharia elétrica. Aqui na perícia, um outro erro bastante cometido é, repetindo já outra coisa que eu falei aqui no vídeo, é o cara entrar achando que a engenharia elétrica é suficiente, que o que ele estudou na graduação é suficiente. Aqui na perícia judicial de engenharia elétrica nós teremos outros conhecimentos técnicos que são importantes de se agregar em alguns tipos de exames periciais. Por exemplo, numa perícia envolvendo irregularidades na medição, geralmente oriundas de fraudes em medidores de energia elétrica. Conhecer essas irregularidades, a consequência delas, o que é feito no ensaio no laboratório, né, como a gente faz um laudo pericial desse tipo, são vários conhecimentos complementares, como o funcionamento dos medidores de energia elétrica. Geralmente isso não é visto na graduação de engenharia elétrica. Então, para esse tipo específico de perícia, tem esses conhecimentos complementares. Para uma perícia de incêndio com suspeita de origem elétrica, existem vários conhecimentos complementares de como entender ali o contexto da situação, achar a área focal do incêndio. Inclusive, incêndio deixa muitos vestígios visuais. Lá na minha formação, eu explico mais de 15 vestígios visuais que a gente encontra nas cenas, nos cenários ali onde ocorreram incêndios. Depois, quando identificado o foco inicial do incêndio, procurar a fonte ígnea, né? Aquele ponto onde ocorreu o curto-circuito ou o fenômeno termoelétrico, saber se aquele curto-circuito, se aquele perolamento encontrado é a causa do incêndio ou é a consequência do incêndio. Tudo isso são conhecimentos complementares que eu tenho certeza que não existem na graduação de engenharia elétrica e que um bom perito, um perito competente que vai crescer na área, precisa desses conhecimentos complementares também. Então não caia na zona de conforto de achar que a engenharia elétrica, aliás, em qualquer área você vai precisar de conhecimentos complementares. Aqui na perícia não é diferente, né? Tem todo o laudo pericial que precisa ser bem construído também. Na perícia nós temos um envolvimento muito forte com a ciência, porque muita gente comete esse erro de utilizar metodologias que não são adequados para realizar os exames periciais, que é o 6º erro aqui do nosso vídeo. Na perícia nós precisamos estar muito próximos da ciência, né, da metodologia científica, porque nós precisamos trazer convicção no nosso laudo pericial. E um erro muito cometido é essa janela de tempo que nós temos no processo judicial entre quando o problema aconteceu e quando de fato vai acontecer o exame pericial. E muita gente acaba utilizando métodos que não são aceitos, que não vão trazer convicção para quando o problema lá aconteceu à época dos fatos. Vou citar aqui um caso de danos em equipamentos, por exemplo. Não adianta ir um ano depois com um analisador de energia elétrica em um problema como esse, porque muitas coisas na instalação elétrica já
podem ter mudado, então aquelas oscilações podem não estar acontecendo ou podem ter outros problemas, outras perturbações na energia elétrica diferente da época dos fatos que vão induzir o perito ao erro, se ele utilizar esse método, e vão induzir também, através do laudo do perito, o juiz a proferir uma sentença errada lá no final das contas, causando prejuízos aí a empresas, pessoas. Então nós temos que usar metodologias aceitas e aqui na perícia, como nós temos geralmente o lapso temporal, nós precisamos de muita razão, muita ciência. A metodologia científica, que é um conjunto de métodos, é muito importante para esse bom trabalho pericial. Lá na minha formação, por exemplo, eu tenho metodologias específicas para as várias perícias recorrentes da nossa engenharia elétrica: colisões em redes, consumo de energia, irregularidades, incêndios em veículos, incêndios em edificações, perícias fotovoltaicas, né, acidentes com eletricidade, danos em equipamentos, danos por vício de fabricação. Cada uma dessas tem uma metodologia específica na minha formação em perícias judiciais elétricas. Se você tem interesse em atuar nessa área, na descrição do vídeo tem a lista de espera da formação. Coloque seu nome, preencha bem as perguntas ali da lista de espera, que nós chamamos você quando abrirmos vagas da formação. Outro erro bastante cometido, né? Existem muitos produtos na internet relacionados à perícia judicial, que são as petições prontas. Tem também na minha formação, mas é um aspecto da formação, é um pontinho ali, um dos 50 itens que nós temos e aulas que nós temos na formação. Um deles é sobre as petições, e muita gente acha que comprando um pacote de petições, de 15 petições na internet, vai se tornar um perito judicial, né? Com PDFs, vai se tornar um perito judicial competente. É um recurso dentro de toda a necessidade que um negócio inteiro de perícia judicial precisa. Aí não é o mais importante. As petições é a forma como a gente se comunica nos processos judiciais, podem até resolver um ou outro problema pontual, mas não vai te tornar um grande perito judicial na área de engenharia elétrica, não vai te dar recorrência. O que importa mesmo é a metodologia, o bom trabalho pericial e que culmina em um bom laudo pericial. É isso que vai fidelizar os juízes e vai te dar recorrência de nomeações. E claro, as comunicações elas são importantes, mas é um aspecto mínimo ali da atuação nossa como perito, né? É algo, digamos assim, necessário, porém não é o mais importante. É o começo da nossa comunicação. As petições elas acabam sendo importantes para a gente criar autoridade, para os juízes e advogados perceberem que nós sabemos nos comunicar corretamente, mas não adianta fazer as petições de forma adequada e entregar trabalhos ruins posteriormente. Então, outro erro muito cometido é buscar aí materiais superficiais que não trazem esta profundidade e não melhoram, tiram ali o profissional da zona de conforto e façam ele fazer o melhor trabalho possível na área pericial. A perícia também é muito mais que o Código de Processo Civil. Existem cursos na internet gerais que principalmente falam sobre processos judiciais e traduzem ali o que está escrito no Código de Processo Civil. Também tem esse conteúdo na minha formação, um dos módulos da formação, lá na Perícia Judicial do Zero, um dos módulos da formação, rito processual e pericial, é basicamente essa parte geral da perícia judicial, onde a gente ensina as atuações do perito, a sequência de petições, né, tudo que é importante relacionado ali ao rito pericial, desde a nomeação até a entrega do laudo pericial. Mas esse também é um aspecto mais genérico, não aprofunda nas metodologias periciais de engenharia elétrica. Para isso, precisa das metodologias para cada tipo de exame pericial. Então é muito comum, inclusive, alunos da minha formação que já tinham feito outros cursos a nível genérico, que não entravam na forma específica da engenharia elétrica na perícia, e depois entraram na minha formação porque ainda não se sentiam seguros. E isso é completamente compreensível, uma vez que cada área tem as suas nuances, tem os seus conhecimentos complementares, como vocês vão encontrar na minha formação também. Já falei sobre as petições aqui. Item 9, conhecimentos complementares da área de perícia judicial. Muita gente não sabe disso, mas o laudo pericial não é um simples relatório, não é um relatório de auditoria, não é um checklistzinho. Não? A gente precisa fundamentar a nossa conclusão, é uma exigência, inclusive está escrito no Código de Processo
civil. Deixar o laudo bem fundamentado para evitar contestações, evitar impugnações. E isso nós temos lá na formação. Chegando nesse nível, a gente faz um laudo pericial blindado. Então tem toda uma metodologia que começa nas petições, uma boa sequência de petições, uma boa comunicação, depois um bom trabalho pericial em campo, um bom trabalho pericial em documentos e outras informações, que culminam no excelente laudo pericial, muito bem concatenado, com uma sequência lógica bem definida, e a prova de contestação, que é o laudo pericial blindado, que eu ensino também como escrever, como fundamentar, como é que é a sequência melhor dentro da minha formação. Item 10, essa aqui muita gente comete esse erro: evite ao máximo trazer retrabalho aos funcionários da justiça e a você mesmo. E você consegue fazer isso através de uma boa metodologia pericial e de um bom laudo pericial, ou de um laudo pericial muito bem fundamentado. Vai evitar contestações, vai evitar retrabalhos para você, vai evitar retrabalhos para o funcionário da justiça ou para os juízes, que não vão precisar te intimar novamente para responder, corrigir eventual erro ali no laudo pericial. Evitando retrabalho, o juiz vai gostar muito mais de você e vai te dar mais nomeações, vai dar a recorrência de nomeações que você deseja. E isso tudo através de bons laudos periciais é a forma correta de começar na perícia judicial de engenharia elétrica e de continuar. Para isso, metodologias que eu ensino na formação em perícias judiciais elétricas, cujo link da lista de espera está na descrição desse vídeo. Então coloca seu nome, preencha a lista de espera, que quando abrirmos vagas, nós vamos chamar você em primeira mão. Espero ter esclarecido esses 10 erros cometidos por peritos iniciantes que desejam aí pular etapas na perícia judicial. Não tem como, precisa entregar bons trabalhos, e aqui eu dei o contraveneno desses 10 erros. Espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo em um próximo vídeo aqui do canal. Deixa o like no vídeo e se inscreve se ainda não é inscrito. Um abraço.